sou Matheus de Araújo Rocha, sou aluno da Universidade Federal do Maranhão, sou aluno da graduação de Física, certo? E eu estou aqui para falar sobre os fundamentos da física. Fundamentos esses que são muito utilizados, mas precisamente na área das leis de Newton, né? Leis essas que são muito importantes, que tiveram contribuição tanto para a física como para outros ramos, como a matemática. E para começar a falar sobre o fundamento da física, precisamos primeiro conhecer um pouco sobre o autor, né? O autor esse que teve essa grande contribuição, que foi Isaac Newton, né? Aí você pode me perguntar, quem foi Isaac Newton? Isaac Newton foi um filósofo, físico, astrônomo, alquimista, filósofo natural, certo? E teólogo, que teve sua história marcada por essa grande contribuição. Em 1687, ele lançou um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E nesse livro, ele diz e descreve um mundo natural através da matemática, né? Que nós hoje conhecemos como as três leis de Newton, uma das suas obras mais importantes. As três leis de Newton são a base da mecânica clássica que utilizamos hoje para a solução de problemas, que também foi avançando dos estudos em outros anos da física, como já falei, né? Grande importância, grande contribuição que ele fez, né? E para entender um pouco, eu vou discorrer sobre as três leis, que são o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação e reação. Vamos lá? Vamos aprender um pouco mais sobre essas leis? Vamos lá, vamos falar sobre a primeira lei de Newton, né? O princípio da inércia. Vamos aprender um pouco sobre essa lei. Aqui está um pouco mais escuro, mas eu creio que dá para me ver bem, né? Vamos lá. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, afirma que um objeto em movimento continuará em movimento em linha reta e com velocidade constante, a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Da mesma forma, um objeto em repouso permanecerá em repouso a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Em resumo, a primeira lei de Newton descreve a tendência natural dos objetos a manter seu estado de movimento e repouso a menos que forças externas atuem sobre ele. Vamos a um exemplo. Na minha cidade não tem muito isso, mas em cidade grande a gente costuma ver que pessoas costumam pegar ônibus, né? E aqui está um exemplo perfeito para a gente descrever a primeira lei. Vamos supor que o ônibus está a 40 quilômetros por hora na rodovia e o pessoal está aqui em pé segurando, né? Quando o ônibus freia, os passageiros tendem por inércia a prosseguir a mesma velocidade que tinham em relação ao chão, né? Ao solo. Assim são atirados para frente do ônibus, assim são atirados para frente em relação ao ônibus. Ou seja, por quê? Porque tem uma força externa aí já, né? Atuando sobre os passageiros. Que eles estavam em movimento e de repente o ônibus freia. O corpo da gente que está dentro do ônibus em relação ao solo ainda está no movimento, né? E quando a força externa é aplicada, o corpo do passageiro tende a ir para frente. Outro exemplo aqui. Como vemos aqui, um cachorro puxando um carrinho, né? Vamos lá ver o que é que diz. Quando o cãozinho ou o cachorro entra em movimento, o menino está em repouso, está sentado aqui no carrinho, em relação ao solo, ele está em repouso em relação ao solo. Ele tende a permanecer em repouso caso o cachorro fique parado, né? Caso a força externa, no caso do cachorro, tende a ficar parado. A partir do momento que o cachorro ele vai para frente, o menino que está em repouso, ele tende a ir para trás. Por quê? Porque ele estava em repouso e a partir de agora ele tem de se manter em movimento. Por quê? Porque tem uma força externa sendo aplicada sobre ele. Um outro exemplo, um cavaleiro andando no seu cavalo. Vamos supor que o cavalo está em movimento a certa velocidade e de repente o cavalo freia. O corpo do cavaleiro, que por inércia tende a ir para frente. Por quê? Porque tem uma força externa sendo aplicada para ele. É isso que diz a primeira lei de Newton. Aqui eu deixei a comprovação, né, o link do YouTube, caso vocês queiram assistir depois. A primeira lei de Newton. Vamos falar sobre a segunda lei de Newton, né, o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, afirma que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante, aplicada sobre ele, e inversamente proporcional à sua massa. Em termos matemáticos, essa lei pode ser expressa como força igual a massa vezes aceleração, onde F é a força resultante aplicada sobre o objeto
m é a massa do objeto e a é a aceleração do objeto. Essa equação demonstra que quanto maior a força resultante aplicada sobre um objeto, maior será a sua aceleração. Quanto maior a massa do objeto, menor será a sua aceleração para a mesma força aplicada. Aqui temos 6 exemplos, né, que podemos ver bem aqui em direções opostas. E vamos falar também sobre a última lei, a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. A terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação, estabelece que, para toda ação, há sempre uma reação de mesma magnitude, mesma direção e em sentido contrário. Em outras palavras, quando um objeto exerce uma força sobre outro objeto, o segundo objeto exerce uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido oposto sobre o primeiro objeto. Essa lei é fundamental para entendermos o funcionamento de diversas situações na física, né? Como, por exemplo, o impulso de um objeto ao ser atingido por uma força externa, quando um objeto exerce uma função sobre o outro. Ambos sofrem uma interação mútua que, que as forças têm a mesma intensidade, mas atuam em direções opostas. Vamos a um exemplo. A Terra e a Lua, um exemplo bem claro, que eles estão se atraindo e reagindo, né? Então, atração e reação tem o mesmo sentido, mas direções opostas. E aqui está a nosso link do YouTube, né, para a comprovação. E esse foi nosso pequena aula sobre as leis de Newton. Não? Eu espero que todos tenham entendido e até mais.